Hoje é o Dia Mundial da Meteorologia. Ela está presente em diversas áreas da vida do cidadão, das empresas e dos governos. Com as mudanças climáticas, a necessidade de previsões do clima mais rápidas e precisas aumentou. Sobre isso, eu conversei com o meteorologista e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Lincoln Alves. A meteorologia está presente desde o momento que a gente acorda, do qual escolhe a roupa para sair, para ir para a escola, para o trabalho, até mesmo o horário quando a gente vai dormir, quando escolhe se está calor ou frio, se liga o ar-condicionado, se usa uma coberta ou um lençol mais frio. Fora isso, ela está em diversos aspectos da sociedade, como, por exemplo, a tomada de decisão de planejamento estratégico para a geração de energia, para o alimento que a gente consome na nossa refeição, ela depende do serviço meteorológico, porque a qualidade da produção, o tempo de colheita, isso tudo depende do clima, né, das condições climáticas, e a meteorologia trabalha também nesse aspecto. A própria questão da saúde é um outro aspecto importante. Então, são vários os fatores. Eu diria que a meteorologia deixou de ser simplesmente uma ciência atmosférica para ser uma ciência interdisciplinar. Como é que as mudanças climáticas e os eventos extremos influenciam a meteorologia? Talvez esse seja um dos maiores desafios, né? A mudança climática, ela tem imposto à ciência, né, se debruçar sobre esse novo sistema climático que está se desenhando, e a gente não já está falando de futuro, a gente está falando de presente, né? As frequências e a intensidade dos eventos extremos, do qual a gente percebe, tem aumentado significativamente, né? E é fundamental que a meteorologia, né, diante desse conhecimento que a gente tem, consiga informar os tomadores de decisão, o estado da arte, né, alertas precoces, para que seja salve vidas, como desastres que ocorreram recentemente, por exemplo, no litoral do estado de São Paulo, no litoral do Nordeste. Então, é fundamental que a gente amplie esse conhecimento, e diante de todo esse conhecimento que a gente consegue hoje, sem ter mais dúvidas, de que a mudança do clima ela é real e é causada pela atividade humana, devido às emissões dos gases do efeito estufa. Qual é a capacidade que a meteorologia tem para prever esses eventos extremos? 24 horas de antecedência tem um grau de assertividade aí superior a 90%. E vai diminuindo aí quando a gente pega um horizonte de tempo um pouco mais longo, 72 horas, por exemplo. Mas mesmo assim é um índice de acerto superior a 70%. Tudo isso demanda investimento, demanda tecnologia, demanda, por exemplo, capacidade de processamento, computadores, né, de última geração. Qual é a situação do Brasil hoje em relação a isso? O Brasil, do ponto de vista científico, ele lidera em diversos segmentos do ponto de vista de ciência, né? Temos cientistas de renome internacional. Por outro lado, do ponto de vista de infraestrutura, do qual depende tanto a parte de monitoramento, que são as estações meteorológicas que espalhadas em todo o território, a questão da necessidade de uma infraestrutura computacional, de supercomputadores para simular e projetar o clima, isso aí realmente tem uma falta, né? Precisa de maiores investimentos, para que a gente consiga prover essas informações que a sociedade tem demandado. E quando eu falo sociedade, não é só o cidadão comum, mas são as empresas, são os governos que estão, de alguma maneira, sendo impactados pela mudança do clima. Então, é fundamental que se tenha esses investimentos, né, por parte do governo, para que possamos prover a melhor informação possível para uma tomada de decisão. É possível pensar num cenário em que a meteorologia tenha perto de 100% de acerto? Existe um segmento da meteorologia chamado Nowcast, que é uma previsão de muito curtíssimo prazo, estou falando aí de frações de horas, e aí sim é possível prever com exatidão o local, por vezes a intensidade da chuva,
que esse trabalho todo é feito com o auxílio de radares meteorológicos. Uma previsão como essa pode salvar vidas, como a gente viu, né, em tragédias recentes, a ausência desse contato. Falta essa conexão entre a previsão mais assertiva e a tomada de decisão de gestores para salvar vidas? Sim, as informações, de alguma maneira, desde o desastre da região serrana do Rio em 2011, né, nós avançamos bastante nessa interface com os tomadores de decisão, informando a melhor previsão possível para uma ação, né? Porém, um dos grandes desafios, de fato, é como comunicar isso à sociedade, né? E que faça com que essa informação chegue nas pessoas que realmente são vulneráveis e estejam morando em áreas de risco. E também não é só simplesmente informar essas pessoas, né? Existe todo um trabalho social aí que necessita, diante dessa informação que a gente tem, que da ocorrência de um potencial evento extremo, né, é fundamental que se tenha toda uma estrutura, né, de deslocamento dessas pessoas, de transporte, de hospedagem dessas pessoas, não simplesmente dizer, vai ter um evento e vocês precisam sair. Então, é bastante complexo, por isso que eu destaquei a importância da meteorologia no caráter interdisciplinar, porque envolve tanto as ciências sociais quanto as ciências